Boa noite, queridos e queridas irmãs, irmãos do culto do Evangelho da Noite. Hoje vamos celebrar o culto do dia 29 de dezembro de 2022. É o último culto do ano. E nós vamos, então, fazer a página de abertura, Pão Nosso. É a lição 18. Lição 18. Que é provas de fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, escrevendo para a sua primeira epístola para os Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Há quase 20 séculos porque foi escrito no meio do século passado esse livro, no meio do século retrasado. Não, passado, que isso aqui é Chico Xavier. Então era quase 20 séculos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta, o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca da sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na afeição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas descrições, dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. E graças ao Cristo de Deus. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças às nossas casas,
das egrégoras, da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças aos nossos espíritos amigos, protetores, guias e protetores espirituais, anjos guardiões, que assistem a nós e a nossa família. Graças a Deus. Nessa noite maravilhosa de reencontro, queremos agradecer ao Cristo por toda essa semana que recebemos, desde o último culto, agradecer o envolvimento, a inspiração, a proteção e o amparo, e dessa forma, Senhor, rogar e nos colocarmos ansiosamente esperando a visita da equipe do Evangelho da Noite no nosso lar. A equipe do Evangelho da Noite no nosso lar, que há de fazer toda essa reharmonização e reenergização do nosso lar físico e espiritual e dos nossos diversos corpos, que são os nossos templos. Dessa forma, pedimos, Senhor, a permissão para dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje, dizendo o lema da Aliança da Fraternidade, que é paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, queridíssimos, hoje, deixa eu tomar um copinho d'água. Hoje à luz. Então, queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 de Marcos. O 1 é misticamente, né? 11. Né? Então, ele agora vai narrar os episódios que o Pastorino, são 4 episódios. Os versículos de 12 a 14, figueira sem fruto. Os versículos de 15 a 17, expulsão dos exploradores. Depois vem de 18 a 19, ensino no templo. E finalmente, 20 a 24, a figueira seca. São 4 passagens, mas elas são complementares, e o Paulinho, na hora que fez a programação, reuniu esses 4 episódios, essas 4 passagens. Então, o Marcos narra assim: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12 apóstolos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. No dia seguinte, saindo de Betânia para voltar para Jerusalém. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas, né? Aqui está cambiadores, também pode ser, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração?
mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar. Mas eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ei. Passagem longa, né? E tê-las-ei. Então vamos lá. Na verdade, o capítulo 11 começa a reta final do Cristo, da passagem do Cristo pela Terra. Porque esse evangelho é o menor evangelho, né? O evangelho de Marcos tem apenas 16 capítulos. E, na vez passada, os versículos 1 a 10 foram aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que vai ser a última entrada, né? Que ele pede ele para na porta sim, que eu estou falando da estrada, né? E ele pede aos apóstolos para irem ali na cidade de Betfagé para pegar um burrico, para ele poder entrar em Jerusalém montado no burrico. Mas por que isso? Da onde que tirou Jesus isso? Ele tinha que ter essa... Da onde que ele tirou essa ideia, se não há nenhuma outra passagem nos evangelhos que Jesus esteja andando montado em qualquer animal? Não estou falando que ele não tenha andado montado em algum animal, porque eram caminhadas longas, pode até ser, né? Mas vamos lembrar que ele não tinha pressa de ir a lugar nenhum e que a ideia era mesmo passar pelas aldeias e ir curando as pessoas, pregando, para que elas pudessem receber em seus corações a boa nova, que essa que era a função dele. Tanto é que quando ele vai para aquela região que não é de judeus, que ele pega o barquinho lá no Lago Azul de Genezaré, ou também conhecido Mar da Galileia, embora não fosse mar. Então, ele foi a pé. A pé, no caso, estava atravessando um corpo d'água, pegou o barco. Mas chegando lá do outro lado, não tinha nenhum burrico esperando ele, não. Ele estava indo a pé mesmo, tá? E aí, é o caso. Ele foi que ele dormia em Betânia, lá na casa do Lázaro, né? E das irmãs do Lázaro, e que eram da mesma escola iniciática, né? Dos essênios. E aí ele saiu, né? Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Iam lá para essa casa.
E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. E aí Marcos já dá a dica, porque não era tempo de figos. Então, Pastorino já nos traz a dúvida, ele tinha intimidade na casa com o Lázaro, a Maria, irmã de Lázaro, não é a mãe dele, e a Marta, irmã de Maria, né? Que tem até aquela famosa passagem, e Maria escolheu a boa parte, porque enquanto Marta ficava fazendo os preparativos para servir Jesus, Maria queria conversar com ele, queria dialogar. Daí Maria escolheu a boa parte, mas não é a Maria mãe de Jesus, é a Maria irmã de Marta e as duas irmãs de Lázaro, aquele que ele ressuscita. Então ele ficava hospedado lá na casa delas, da família. E aí Pastorino questiona se Marta ia deixar Jesus sair sem comer nada, sendo que ele ia andar uns 10, 12 quilômetros até Jerusalém, entendeu? Difícil, né? A ponto de que Jesus olhasse lá, figueira, vou comer, estou com fome, né? Mas o próprio Marcos já dá a dica, porque não era tempo de figos. Então, na verdade, as coisas que parecem absurdas, na verdade, elas marcam posições. Então, na hora que Marcos diz que não era tempo de figos, já é para marcar que não é o que está se passando, não é exatamente para ser interpretado ao pé da letra, né? E também que os figos dessa cidade, olha aí a outra dica no nome da cidade, Betfagé significa figos duros, tá? Que eram figos que não eram comestíveis, que mesmo quando a árvore florescia e vinha dar um fruto, era um fruto duro que não era uma variedade de figo comestível. Então a gente vê que tem duas indicações de que o que Jesus queria com a passagem não era exatamente pegar um figo maduro, não era comer um figo e nem era aplacar sua fome, né? Ele está fazendo, porque aí, agora que vocês sabem disso, vocês devem estar pensando, puxa, mas Jesus, hein? Ele era muito injusto, né? Coitada da plantinha, mas a plantinha não estava na época de dar frutos. E mesmo que tivesse, ela dá um fruto que não é comestível. Será que Jesus não sabia disso? Ele viveu ali, nasceu e cresceu ali naquela região, né? E aí Jesus ainda amaldiçoa a figueira, que aí quando ele não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse a figueira, disse com crase a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Para a narrativa aqui de Marcos, a figueira só vai ser encontrada seca no dia seguinte, quando Cristo for para casa e depois voltar. E aí o Pedro vai falar, olha lá Cristo. Quer ver? Vou achar aqui para vocês. E eles, passando pela manhã, ou seja, ele se retirou de novo, foi dormir lá em Betfagé, e quando estavam voltando, o Pedro, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, tá? Isso é em Marcos.
que aí o Pedro vai contar, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Então, assim, meu Deus, mas o Jesus, imagina, o maior avatar do planeta Terra, rogou uma praga para a figueira, secou a figueira, né? E já em Mateus resolve liquidar o ensinamento ali. Diz que a figueira secou na mesma hora, na frente de todo mundo. Tá? Isso não muda a interpretação da parábola. Aí, vamos ver aqui, 12. Aí não era tempo de fio. Aí Jesus lança a maldição lá, né? Que não comam mais fogo de Tiniseon. Engraçado, essa daqui tirou a palavra E1, essa tradução. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, o ensinamento lá da figueira seca, né, a gente tem que entender que ele está entrando numa reta final de manifestações, inclusive cumprindo profecias. A questão dele pegar o burrico para entrar na cidade sobre o burrico é uma profecia antiga de Zacarias, que Zacarias ouviu de Davi, que viria o Cristo, o próximo, o Avatar, o Filho de Deus, viria dessa forma. E aí ele está se colocando no lugar da oferenda, né? Vamos lembrar que essa festa está sendo realizada sobre a festa de Pessa, a festa judaica que comemorava a travessia do Mar Morto, quando o povo ganha a liberdade, o povo judeu. Então, é uma festa que já existia, e o Cristo vai lançar a boa nova, que é a mensagem que ele está trazendo em cima da festa do Pêssego. Então ele vai meio que revogar os sacrifícios de cordeiro, e ele vai dizer: eu sou o Cordeiro de Deus, eu vou morrer no lugar da humanidade. Por isso que tem toda essa coisa dos irmãos evangélicos e católicos de dizerem que o Cristo morreu por todos os nossos pecados, até de quem não tinha nascido ainda. Tá? Agora, a gente sendo espírita e acreditando em reencarnação, a gente sabe que cada um vai pagar a sua conta. O que o Cristo veio fazer? Ele veio mostrar o caminho, a verdade e a vida, né, para a vida da Boa Nova. Ele veio trazer o caminho da redenção, que cada um terá que trilhar o seu próprio caminho. Tá? Esse é o entendimento espírita. Né? Ele fala: eu sou o caminho, que ele está trazendo, que é o caminho que foi Deus que mandou, da verdade e da vida. Né? Para a verdade e para a vida. Que a tradução nas Bíblias, a maioria delas está errada. Então, ele é o caminho da verdade e da vida. Existem outros caminhos que vão dar na verdade e na vida. O Cristo é o maior avatar que chegou na Terra. Ele se declara filho de Deus, posto que nenhum outro avatar reivindicou. Né? O profeta Maomé, que veio 400 anos depois, mais ou menos, ele não disse que ele era filho de Deus. Nem o Buda, nem, entendeu, Lao Tse, ninguém reivindicou. São outros avatares, mas eles não são o representante de Deus, não são filhos de Deus. E o Cristo veio trazer essa mensagem. Quando ele faz
a figueira é uma passagem tão controversa que tem gente que diz, gente não é qualquer gente não, exegetas, estudiosos da Boa Nova, que dizem que ele fez isso para impressionar os discípulos, já que ele, dali a 5 dias, ele ia ser completamente preso, vilipendiado e morto, crucificado e morto. Tá? Então é uma das interpretações. Mas o que a gente sabe é que ele está falando era de fé. Ele fez isso para os apóstolos, sim. Mas ele só amarra lá na última frase dessa passagem, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho. Por isso vos digo. Então, assim, lá o final é quando, no de Marcos, é quando o Pedro, né, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Se você pedir oração com toda a fé, tê-las-ei. Você vai conseguir essa coisa se você estiver em sintonia com Deus. Então, esse é a fechamento dele com relação à fé. Mas a gente sabe que ele entrou num modo de reta final. Quando? Na passagem, capítulo 11, os 10 primeiros versículos, que foram feitos na vez passada, é Jesus, então, eu estou retomando, entrando em Jerusalém, em cima de um burrico. Por quê? Porque o burrico que ele mandou pegar era um burrico que seria um burrico de sacrifício, né? O animal que não prestou trabalho. Então, ele era o animal que estaria na posição da oferenda, só que ele vai carregar o Cristo em cima, que é a verdadeira oferenda. E o animal tem 4 patas, está vencendo mais uma vez uma prova material, como foram os 400 anos do povo judeu no Egito como escravos, atravessaram o Mar Morto, um corpo d'água, mostrando uma ascensão, uma ascensão de nível, mudança de nível, vagaram 40 anos pelo deserto, 400 anos de cativeiro, 40 anos no deserto, e agora eles estão numa região já mais fundando suas vilas e estão recebendo finalmente o Filho de Deus, que vai ser uma outra, quando ele for crucificado, vai ser uma outra passagem de nível que ele vai mostrar quando ele volta no domingo de Páscoa, que ele volta, ressuscita, o corpo desaparece, ele mostra que a vida não termina na matéria, que o reino dele não é desse mundo e que a vida verdadeira continua do outro lado, que é uma mensagem até então inédita, tá? Muito difícil de entender. Então, como é que a gente sabe disso? Porque nesse momento lá que ele está entrando na cidade, é o famoso Domingo de Ramos, que o povo vai na Igreja Católica na missa de domingo, um domingo antes de Páscoa, Domingo de Ramos, que é esse domingo que as pessoas saem da igreja com aquele raminho na mão. Mas aí, no caso, Jesus estava passando de burrico e as pessoas já conheciam Jesus, já sabiam da sua maestria, do seu mistério, e eles, então, muitas pessoas puseram um manto para Jesus
pavimentaram a estrada com seus próprios mantos. Quem não tinha manto ou não quis usar o manto, pegou aí não é um raminho não, tá? Pegou a folha da parreira e começaram a colocar na estrada para Jesus passar, reconhecendo a realeza divina, reconhecendo ele como mestre. Daí o comentário, né? Quando ele entra no templo e que ele expulsa lá os vendilhões, né? Ensinava, aí falou que estava fazendo ouvir de ladrões, e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Que eles não podiam matar simplesmente, eles tinham que arrumar uma quizumba, enquadrar ele de alguma forma, né? E é daí que vai vir o falso testemunho que eles vão levantar perante primeiro a Pôncio Pilatos, e o Pilatos vai enviar Herodes, e os dois não vão ver nada, mas os sacerdotes vão dizer que ele estava blasfemando ser o Filho de Deus, só que não, porque ele fez, e os sacerdotes sabiam, ele fez todos os sinais do Filho de Deus, inclusive entrar em Jerusalém montado no burril, virgem, né? Que nunca realizou trabalho. A oferta do sacrifício eram as pombinhas, como está citado aí. Então, nesse átrio do templo, que ele já tinha visitado várias vezes, já tinha visto os cambistas lá, porque esse átrio do templo é aquele átrio comum, que pode ir todo mundo, quem é judeu, quem não é judeu. O templo tem 3 átrios, tem um para as mulheres, mais atrás, mulheres judias, mulheres dos judeus, que estão na nave principal, que são os que vão proferir e fazer o culto, e as mulheres vão ficar lá atrás esperando, olhando, e o átrio de chegada, que era meio um ponto de encontro, onde você trocava dinheiro, porque eram rotas comerciais que vinham de outras cidades, então você aproveitava, comprava uma coisa ali para você, trocava dinheiro, e inclusive não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar cordeiro e ofertar. A oferta de cordeiro era coisa do tempo. O cidadão comum comprava as pombinhas, os preazinhos que o pessoal já ficava ali no átrio vendendo para facilitar, né? Supostamente. Mas ainda tinha isso, né? O Cristo está se colocando no lugar da oferenda. Então, na hora, ele já passou por ali milhões de vezes, já tem quase 3 anos que ele está pregando. Por que só hoje que ele encrencou? Porque ele está fazendo agora as marcações né, dai a César o que é de César, meu reino não é desse mundo, e no caso ali que o templo não é um lugar de coisa material, de oferta material. E aí ele vai fazer isso cada dia dessa semana. Nós não temos acesso a todo o ritual iniciático, o que significa cada dia, em livros da igreja, ou a igreja guardou esse livro, que é dos essênios, é um ritual essênio, ou realmente nem ela tem, que é uma boa possibilidade, porque eles fazem coisas na segunda-feira, eles fazem uma visita, Jesus visita os amigos, a última visita de Jesus a Betsaída. Na terça eles fazem uma preparação para a Santa Ceia, é oral, estudiosa. Na quarta é a consagração, não, na quinta, e aí na quarta tem alguma coisa que não tem nada místico, é da Igreja Católica, assim como na quinta. Na quinta é a Santa Ceia, né, o ponto máximo do cristianismo, né, da transubstanciação, quando ele se transubstancia e ele vira
a carne dele vira pão e o sangue vira vinho. E aí, nessa quinta-feira é que tem o lava-pés, que aí isso é um ritual da Igreja Católica, que há uma passagem de Jesus lavando os pés dos apóstolos, para mostrar que ele veio servir. Há também os santos olhos, a bênção dos santos olhos, aí isso daí é um ritual da igreja, que é os olhos que eles usam para unção, para o batismo, para os catecúmenos, os estudiosos novos, e também o óleo da extrema unção, que agora se chama unção dos enfermos. E aí vai ter, isso é quinta. Sexta, ele é morto, como sendo a oferenda, o cordeiro. Sábado é o recolhimento, para pensar em tudo que aconteceu. Sábado já é um dia que o judeu não faz nada, não pode fazer. E finalmente no domingo, ele então ressuscita, na realidade transcende, é a transmutação. E aí ele vai voltar depois só em espírito, para falar com os apóstolos e dar um curso que fecha toda a doutrina dele, da Boa Nova, os apóstolos. Aí os apóstolos é que se incumbiram de sair pelo mundo ensinando a Boa Nova, tá? Então agora nós vamos nos colocar numa posição bem confortável, porque nós vamos passar para o nosso passe, tá? Vamos receber o passe da mão dos nossos mentores, guias e protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam até os nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa,
à egrégora da Casa da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, que todos, Senhor, possam ter colaborado e mandado as suas energias de forma a podermos ter tido um momento de êxtase espiritual, de banquete espiritual, que nós possamos ter tido nossas casas harmonizadas, envolvidas, reenergizadas e reharmonizadas, assim como os nossos templos, que são os nossos corpos. Jesus Cristo opera essa proteção, esse envolvimento e essa inspiração para que possamos nos movimentar no mundo de forma a levarmos esse entendimento, essas vibrações para a nossa vida de relação, para o nosso dia a dia, graças a Deus. Jesus Cristo envolve também toda essa humanidade encarnada e desencarnada, que ela possa humildemente receber esse quanto de luz. Assim, Senhor, como todas essas pessoas que estão em posição de mando, que estão em posição de decisão, quer seja espiritual, quer seja material, que todos possam ser abundantemente envolvidos de forma a realizar, cada um realizar o seu melhor. Jesus Cristo, queremos mandar também um quanto de luz para a saúde do planeta e um quanto de luz para a transição planetária, Senhor. Que a luz, a paz e o amor do Senhor possam nos envolver abundantemente, possam ter beneficiado não só a nossa casa, mas todo o entorno, todos os casas dos vizinhos, possa fluidificar a água da nossa casa, da caixa d'água do prédio, da cisterna, que todos possam ter sido atendidos, os que estão no raio de ação desse culto. Agora faremos 30 segundos de silêncio para que cada um em casa possa colocar as suas intenções, suas demandas. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ter a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo do lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.